Olá, eu sou o professor Marco Aurélio. Seja bem-vindo à terceira unidade do curso de Teoria da História 2. Esta unidade trabalhará o historicismo alemão no século XIX. Os objetivos da unidade são conhecer os começos da concepção historicista e cientificista da história, presentes na historiografia alemã do início do século XIX. Outro objetivo é conhecer o pensamento de Wilhelm von Humboldt e Leopold von Ranke, precursores do historicismo alemão. Além disso, você analisará a escola prussiana, formada pelos seguidores de von Humboldt e von Ranke, conhecida como o otimismo historicista alemão. Outro objetivo relevante desta unidade é conhecer o pensamento histórico de um dos principais filósofos alemães da primeira metade do século XIX, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. E, finalmente, a unidade objetiva proporcionar o diálogo com a produção filosófica e historiográfica crítica às concepções do historicismo alemão. A Alemanha do século XIX era um mosaico político de estados autônomos. Numa época de inspiração dos ideais revolucionários de origem francesa, as elites alemãs, capitaneadas pela Prússia, procuraram construir um projeto nacional que dissolvesse os ideais revolucionários e anulasse a possibilidade de tomada do poder pelas classes populares. Parte dessa tarefa foi dada aos historiadores historicistas, com sua concepção de história individualizante e nacionalista. O início do historicismo na Alemanha pode ser localizado em Wilhelm von Humboldt, pensador erudito, diplomata, historiador e filósofo da linguagem. Von Humboldt foi um dos fundadores da Universidade de Berlim em 1810. O pensamento de von Humboldt é marcado pela influência romântica, e sua principal obra conceitual é o livro O Dever do Historiador, de 1821. A sua grande contribuição à historiografia está em sua teoria das ideias históricas. Nessa teoria, von Humboldt afirma a importância do indivíduo na história e o lugar central da política no processo histórico. As ideias históricas de von Humboldt não são metafísicas nem platônicas, mas sim ideias historicamente encarnadas num indivíduo, num povo, o que ele chama de Volksgeist, espírito do povo, e numa época, que ele chama de Zeitgeist, espírito do tempo. Suas ideias acabam sendo genéricas, imprecisas e vagas, mas ainda assim, esses princípios foram fundamentais para a inspiração dos historiadores que o sucederam. O principal desses sucessores é Leopold von Ranke, historiador prussiano nascido em 1795. Von Ranke é considerado pela maioria dos autores como o grande historiador alemão, e para alguns, ele é a principal figura do campo historiográfico do século XIX como um todo. Sem dúvida, von Ranke exerceu, e exerce ainda hoje, uma forte e duradoura influência no campo da escrita da história. Sua abordagem do processo histórico é definida no campo do Estado e da nação. Ele trabalha estas questões com um método que alia erudição e qualidade de escrita. Seu trabalho narra e explica, em vez de julgar e filosofar. Ele retira sua consistência de fontes primárias, extraídas de arquivos e bibliotecas. Von Ranke escreve obras sólidas, isto é, precisas, pormenorizadas. São livros volumosos, mas com um sólido apoio de notas de referência de pé de página que remetem o leitor aos documentos e à bibliografia de apoio. Para ele, não é possível ao historiador dizer nada que não seja verificável, e isso é que torna a história uma ciência positiva. O objetivo do historiador não é deduzir leis nem enunciar causas gerais, é simplesmente mostrar como é que os fatos se produziram exatamente, o que é muito mais difícil. Há 5 regras básicas no pensamento de von Ranke. A primeira diz que cabe ao historiador
simplesmente dar conta do que realmente se passou, não cabendo a este julgar o passado nem instruir os seus contemporâneos. A segunda regra afirma que não há interdependência entre o sujeito conhecedor, o historiador, e o objeto do conhecimento, o fato histórico. O historiador deve ser neutro na percepção e transmissão dos acontecimentos. A terceira regra diz que a história, compreendida como o conjunto das coisas acontecidas, existe em si, de maneira objetiva, tendo uma dada forma, que é diretamente acessível ao conhecimento. Na quarta regra, von Ranke enuncia que a relação cognitiva em história é segundo o modelo mecanicista. O historiador deve registrar o fato histórico como um espelho reflete a imagem, de maneira passiva. A quinta regra, finalmente, diz que a tarefa do historiador consiste em reunir um número suficiente de dados, existentes em documentos seguros. A partir daí, o registro histórico organiza-se e deixa-se interpretar. Para ele, qualquer reflexão teórica é inútil e prejudicial, porque introduz um elemento de especulação na escrita da história. Segundo von Ranke, a história, como ciência positiva, pode atingir a objetividade e conhecer a verdade histórica. Por mais ideologizada e controversa que tenha sido a sua produção, o trabalho de Leopold von Ranke é o grande marco da historiografia alemã da primeira metade do século XIX, e sua contribuição foi fundamental para construir a legitimação histórica que suportou a unificação nacional alemã. Von Ranke foi o maior inspirador do movimento historiográfico, conhecido como Escola Prussiana, momento de maior evidência do otimismo historicista alemão do século XIX. O principal expoente da escola prussiana foi Johann Gustav Droysen, autor do livro base da escola, chamado Sumário de História, publicado em 1858. Droysen nega a tese rankiana da objetividade plena em história. Para ele, o verdadeiro historiador não é neutro. É Droysen que lança as bases do historicismo relativista, que prega a não existência de uma verdade objetiva e neutra na história, mas afirma a existência de verdades construídas a partir do ponto de vista político e religioso do historiador. Droysen vê a história se desenrolando nos campos do Estado e da nação, ideia que é desenvolvida também por Heinrich von Siebel, outro expoente maior do otimismo historicista. Von Siebel enfatiza a missão do Estado e a realidade do progresso geral da humanidade. Assim, a escola prussiana coloca o Estado e suas relações como o principal objeto e foco da história. Mas é impossível se pensar a escrita da história na Alemanha na primeira metade do século XIX sem uma referência às ideias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel se insere nessa discussão de uma forma particular, não apenas por ter sido o primeiro filósofo a colocar a história no centro de sua reflexão, mas também porque suas ideias representam um historicismo completo, sistematicamente aplicado. O pensamento de Hegel, dialético, sofre no campo da história influências iluministas. Assim, a essência da realidade está na mudança histórica e no desenvolvimento da consciência de si mesmo que o homem possui. Para Hegel, tudo o que é racional é real, e tudo o que é real é racional. Desta forma, o primado da ideia como expressão da razão governa o mundo e a história. Hegel tem uma visão muito particular sobre o processo histórico. Para ele, apenas as sociedades que constituem um Estado podem ser reconhecidas como parte desse processo. Ele marca de forma clara o pensamento histórico alemão do século XIX, apesar de ter sido criticado por von Ranke. Como você pode ver, o historicismo alemão lança as bases para algumas das principais formas de escrita da história da contemporaneidade.
Dedique-se, então, ao estudo dessa unidade, porque ela é de fundamental importância para o seu aprendizado. Eu sou o professor Marco Aurélio e lhe desejo bom estudo em nossa disciplina.